Em Ben 10, um dos maiores mistérios que rodeia os fãs é de fato entender qual é a idade dos alienígenas. Hoje venho aqui com o Lukezinho para desvendar tudo a respeito desse tema. Vamos entender qual é a idade das transformações de Ben 10. Salve rapaziada, aqui é o Luke, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vini. E hoje vamos falar sobre um tema bem curioso, que é a idade dos aliens. Valeu aí, Vini, por mais um convite e também se inscreva aí no meu canal, rapaziada, que o link vai estar aí na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Indo direto ao ponto, tanto Derek J. White, diretor de artes de Ben 10 Universe, diretor presente em discussões de backgrounds, e o Matt Wayne, melhor amigo de Dwayne McDuff e escritor de vários episódios. Segundo a Wiki, eles afirmam que os alienígenas do Omnitrix são ápices da espécie e adultos otimizados de suas respectivas espécies. Porém, vale ver isso mais a fundo, certo, Vini? Certo, Luke. Bem, na afirmação de Derek, ele não cita que os aliens são adultos. Quem afirma isso é o Dwayne. Derek apenas crava que pensava que Ben se transformou no ápice da espécie alienígena, como se os aliens dele fossem super-heróis daquela espécie. Aí Derek conclui dizendo que ouviu que Dwayne McDuff não compartilha dessa opinião, e considera os aliens formas comuns de espécies exóticas. Todavia, ele diz que ouviu isso, então dá pra saber se Dwayne realmente pensava assim. Mas mesmo que pensasse, isso não muda nada. Os aliens sendo o ápice da espécie ainda continuariam existindo canonicamente, mesmo se ele discordasse. Afinal, essa lore é verídica para todas as séries, mas foi explicada de forma explícita e escancarada em nossa cara em Omniverse, com o Bullfrog sendo todo diferenciado e tendo o shape ideal, e o quatro braços solando a Luma Vento Vermelho, mesmo que ela seja biologicamente mais forte por ser mulher. Quatro braços é ainda mais forte, por ser o ápice de um tetramando macho. Exatamente, Vinizão, então sim, é fato que o conceito de ápice da espécie existe na franquia. Mas e essa ideia aí do Matt Wayne? Os aliens são mesmo versões adultas otimizadas? Vamos ver, vamos desvendar isso aí, porque a resposta é sim ou não. E pera aí que vocês já vão entender. Ao vermos esse alien aqui, o Friagem, o que vocês definem em relação à idade dele? Ele é um adulto, um adolescente? E bem, a resposta é clara. O Friagem é um adolescente de 16 anos. Afinal, o Ben o controla. O Ben é um adolescente de 16 anos. Mas como o Friagem teve filhos, já que a espécie dele se reproduz por partenogênese a cada 80 anos? Logo, ele tem que ter 80 anos, certo? Sim, corretíssimo. E ele tem 80 anos. Mas como assim, cara? Acabei de falar que ele tem 16 anos. Mas seguinte, o Vini tá certo. Ele tem 16 anos e 80 anos. Mas como isso? Bem, vamos ter que ver aqui essa cena da Liga da Justiça. Sim, Liga da Justiça. Porque isso aqui é muito similar com o que vamos explicar. Mas e quanto a Miss Marty? Embora seja biologicamente uma adolescente em Marte, seu nascimento foi há 48 anos. Como vimos aí, Caçador de Marte explica que a Miss Marty é biologicamente uma adolescente em Marte, mas em anos terráqueos ela tem 48 anos. Lembrando que só citei esse exemplo para vocês entenderem bem melhor, já que essa cena é bastante conhecida e a lógica da idade do Omnitrix funciona com um conceito similar a isso. Basicamente, o Friagem tem 16 anos porque o Ben tem 16 anos, mas 16 anos humanos equivalem a 80 anos necrofrigianos, entendeu? O Omnitrix equivale à idade do usuário à idade biológica que o alien deve ter para ser similar a isso, com o Ben sendo um adolescente de 16 anos e a idade biológica para o necrofrigiano adolescente é 80 anos. É muito simples de entender. Então, querendo ou não, o Matt Wayne dizendo que os aliens são adultos só está certo se seguirmos cronologia de tempo humano. Um humano de 80 anos já seria um velho, para um necrofrigiano não. Então, para a contagem humana, sim, para a realidade, esse necrofrigiano é só um adolescente. Show, entendemos que segue a idade, mas há outros momentos na série que apontam isso. Existem sim, todas as séries apontam isso de uma forma muito clara. No clássico, no episódio No Beba da Água, vimos Ben ficar criancinha por conta da água da fonte da juventude, e seus aliens também seguiram a idade do portador. Vale lembrar que é confirmado que o Omnitrix é a prova d'água, então não teria como justificar dizendo que os aliens são adultos e a água afetou o Omnitrix. Também não podemos dizer que o problema seja pela água ser mágica, ela não afetaria o Omnitrix. O Omnitrix não tem problema nenhum com magia. Em Destruição Alienígena, Gwen usa um feitiço específico para desestabilizar máquinas, e é isso que pôde desestabilizar o relógio, o feitiço em específico. E mais tarde, no final do filme, é provado que o Omnitrix pode sim ser mesclado com magia sem problema algum. Logo, também não é possível justificar dizendo que os aliens são adultos e que isso é uma exceção à regra. Isso não é uma exceção, é uma prova. A água afetou o Ben e os aliens, com os aliens tendo a idade equivalente ao portador, que nesse caso seria 4 anos. Todavia, o que eu falei é válido. O quatro braços de 4 anos não parece o humano de 4 anos. Até porque não é. Ele é um tetramando com uma idade equivalente a 4 anos terrestres, entende? Então sim, 4 braços de 10 anos
apenas no clássico, tem 10 anos porque Ben tem 10 anos, mas biologicamente, ele tem equivalência biológica ao que seria essa idade para a espécie Tetramanda. Em Supremacia, vimos o Ben dizendo que conforme ele cresce, seus aliens mudam e ele fica mais forte. Ou seja, o 4 braços com 16 anos é muito mais forte que o de 10 anos. Em Omniverse, vimos o desabrochamento do Fogo Fato. E como funciona tudo isso? Em Encantada, com certeza, o Fogo Fato foi visto várias vezes ao decorrer do episódio todo. Na primeira vez, ele foi usado porque a Encantriz deu TP para o banheiro do Ben. Depois, ele lutou contra as abóboras vivas lá de Honor, um clone espelho muito louco, e a própria Encantriz em posse da runa alfa. Tudo isso ocorreu enquanto ele estava desabrochando em sua forma amadurecida desabrochada. No episódio, vemos o Ben cheio de espinhas no rosto. Com o Ben nesse estado, o Hulk tenta fazer uns feitiços falados pela Gwen, mas não adianta de nada e o Ben segue com as espinhas. Conforme o episódio vai se desenvolvendo, ele vai virando Fogo Fato obrigado pelo Omnitrix, e tendo vastas aparências cujo Ben não entende o motivo disso. E como estamos entendendo aqui o Paranauê de idade dos aliens, a justificativa do Ben estar com a cara mudada é a idade, é o Fogo Fato. Bem, ele só tava com espinhas no rosto graças ao processo de desabrochar do Fogo Fato ter sido ativado. Logo, o Omnitrix transferiu hormônios a Ben e por isso essas espinhas bizarras no rosto. E sim, o DNA alien no Omnitrix pode sim influenciar o Ben do lado de fora. Fantasmático fazendo ilusões e pesadelos no Ben no clássico é a prova cabal disso. E o nosso querido Friagem, nessa época chamado de Calafrio, quando estava no processo de ter filhos via partenogênese, Friagem gerou hormônios em Ben, que o fizeram ser muito prestativo. É meio que fato que o Ben só tenha dado bons conselhos a Kevin e começado a comer picles demais, pois é correlacionado aos desejos de uma grávida e aos conselhos de uma mãe. É como a partenogênese fez o estrogênio do Ben aumentar. Estrogênio é um hormônio sexual feminino, mas que também é presente nos homens, porém com quantidade bem mais baixa. E que a própria Gwen só decidiu ir ver o Ben tava com problemas quando Kevin citou esses exemplos dele de ter dado bons conselhos e arrumado a gravata. E aí, depois, o Ben até tenta se lembrar de bons conselhos que ele já deu, mas falha miseravelmente. O Kevin e a Gwen até caçou antes, dizendo que devia ter estranhado o fato dele ter feito isso. E bem, sim, era a genética do Friagem mudando bem nesse período. Isso é que quando o Ben disse que estava sozinho e Julie disse que não e que estava com ele sorri, mas depois é controlado pela genética e se transforma em Friagem, apenas para seguir o ciclo natural e ter seus filhotes. E é justamente por isso que o Omnitrix permite isso acontecer, porque é um processo natural do alienígena e que deve ocorrer. Se não ocorrer, seria antibiológico. Se for antibiológico, é quebrar uma regra do Omnitrix, sentir na pele o que é ser outro ser. E se esse outro ser tem esse tipo de processo, o Omnitrix também tem que permitir isso ocorrer. É natural da espécie. O Fantasmático é uma exceção à regra, porque como ele é full blau e seu DNA tem consciência, logo era um perigo ao portador. E fazer ele ser natural seria extremamente problemático por colocar o usuário em risco. Só que tipo, qual seria o motivo das espinhas do Ben? Essa mudança no Fogo Fato e por que ele amadurece? Por que ele começou a desabrochar? E simples, é a mesma explicação do Friagem ter filhotes que já falamos antes e é o tema desse vídeo, a idade. E bem, quando nós Omnitubers falamos que vamos desbravar o tema por total, pode botar fé rapaziada, não brincamos no serviço. Idade. Friagem tem 16 anos, como falamos antes, porque o Omnitrix segue a idade do usuário, mas como é dito na série, é a cada 80 anos que eles se reproduzem. Exato, é porque devido à equivalência de idade. Um exemplo-chave para isso são os cachorros. Se dizia que a cada ano de vida para o cachorro equivalia a 7 anos humanos. Cachorros envelhecem de uma forma diferente das pessoas. Por exemplo, alguns anos da vida de um cão equivalem a mais de 7 anos e outros menos. Os filhotes, por exemplo, levam cerca de 1 ano para atingir o tamanho de um adulto, enquanto as crianças humanas levam muito mais tempo. Por isso, o primeiro ano de vida de um cãozinho vale aproximadamente 15 anos de uma criança e adolescente. O Friagem tem 16 anos, mas esses 16 anos do Ben equivalem a 80 anos necrofrigianos. É bastante simples de entender. 80 anos necrofrigianos equivale a 16 anos humanos. Isso porque o fato é que ele tem equivalência a 80 anos, porque originalmente o Kevin falou no inglês. Necrophrygian, that's Big Chill's race. Lays eggs only once every 80 years or so. Orsol significa ou mais, 80 anos ou mais. Então o Friagem pode ter equivalência de idade até maior. Bom, vai saber. Conseguiram entender? Logo, o Fogo Fato é a lore igual. Ben tem 16 anos, que em equivalência biológica, mesmo o Fogo Fato tem 16 anos por ser a idade do Ben, a equivalência pode ser mais ou menos idade para o Fogo Fato. E por ser o ápice da espécie, Fogo Fato vem de uma vertente de metanosianos que tiveram sorte de ter a genética que permite desabrochar. Sim, existem metanosianos que não podem fazer isso, como explica Derek J.
J-Watch. Logo, como o Ben tem idade e Fogo Fato também, o DNA começou a se forçar e alterou o Ben, e depois o relógio forçou a transformação de Fogo Fato para esse processo natural ocorrer. E bem, conforme Ben estava virando o Fogo Fato e voltando ao normal, seus hormônios iam aumentando também e ele ia tendo mais espinhas, o que é uma prova de que sim, foi o Fogo Fato que fez isso ao Ben, e que sim, o Omnitrix permite processos naturais desde que esses processos não façam mal ao portador. Depois que Fogo Fato desabrochou por completo, Ben volta sem espinhas. Depois que Freage teve seus filhotes, Ben volta a ser como sempre foi. Também temos como prova o Ben 10.000, cujos seus aliens seguem sua idade também seguindo a lore de equivalência, é claro. E quanto mais velho o Ben ficou, mais forte ele ficou. E Ben 10, experiência de idade é tudo. O XLR8 se tornando tão rápido que é Faster Than Light, FTL, podendo patrulhar a Terra em instantes como afirmado em um pop-up. Agora, voltando ao Ben Prime, conforme ele envelhece, os aliens também irão envelhecer. Mas é claro que mesmo que mostre alguma marca de velhice, o Omnitrix ainda criaria versões otimizadas das transformações. Logo, eles sempre serão utilizáveis e poderosos mesmo possuindo idades mais avançadas. Um último ponto importante a ser abordado são as cópias genéticas geradas pelo Super Omnitrix. Por exemplo, o Ameaça Aquática em sua primeira aparição em Quente Demais para Aturar, de acordo com Donnie McDuffie, ele é uma cópia completa de Bivalvan, possuindo até a mesma voz. Só a partir de Hora do Herói que a transformação passou a ter uma voz exclusiva, mostrando que só a partir desse momento ele se tornou diferente do doador do DNA. Agora sim, possuindo 16 anos, mesmo possuindo a mesma aparência, porque como já explicamos antes, é a idade equivalente, mesmo que os Orishanos nesse tempo já sejam maduros. O mesmo vale para todas as outras cópias genéticas de supremacia alienígena, embora a partir de Omniverse isso mude, já que o Omnitrix criou uma versão própria do alien no ápice da espécie, e como vemos com o Kokorokoid, que é completamente diferente do Liam, que é o ser que foi escaneado para criar a transformação, ainda assim, Kokorokoid possui 16 anos a partir do conceito da equivalência de idade. Bom, então é isso, rapaziada, vamos finalizando o vídeo por aqui. Valeu aí, Vini, por mais um convite aqui no canal. E também, rapaziada, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal, que o link vai estar na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!